Por que a gente precisa olhar os processos internos de forma crítica, tá? Olha só, BPM não é necessariamente reengenharia, BPM não é só melhoria, mas como gestores que nós somos agora, recebemos uma área ou precisamos estruturar uma área. A gente chega numa organização e observa que certas empresas fazem determinadas atividades que estão meio fora de foco, estão meio em disforme com o que deveria acontecer realmente. E aí a gente percebe, analisando o histórico da organização, que certas atividades foram feitas ou são executadas porque gestões anteriores ou modelos aplicados há anos atrás exigiram que esses processos acontecessem para resolver determinadas situações que aconteceram no passado e que agora são completamente desnecessárias e ninguém lembrou de dizer, olha, não precisa mais fazer isso. E aí tem empresas que estão fazendo e refazendo muitos trabalhos desnecessários em virtude disso, em virtude de um aprendizado passado, uma alteração de processo que aconteceu e que ela era temporária e deixou de existir. Depois de muito tempo, as pessoas acabam percebendo que por que eu faço esse tipo de atividade? Se tu perguntar para elas, elas não sabem dizer. Ninguém sabe dizer por que isso é feito. Só sabem que aquilo está sendo feito porque sempre foi assim. E quando a gente começa a analisar processos e entender como que eles funcionam e para que eles servem dentro da organização, a gente vê esse tipo de situação. A maioria das organizações que vocês passarem, vocês vão ver esse tipo de coisa. A Lu, ontem mesmo, a gente estava falando sobre processos, a gente estava falando sobre desenho. Tu mesmo criticou um desenho com muitas atividades. Não precisa de tantas atividades, pode ser um pouco mais macro. A gente acaba fazendo isso no nosso trabalho de consultoria, a gente recebe o processo do cliente, a gente tem base, a gente tem o nosso embasamento de experiências anteriores com vários outros clientes por onde a gente passou, então a gente criou um senso crítico. E através desse senso crítico a gente conseguiu estabelecer o modelo ideal, o modelo mais adotado pelas empresas, e usando ele e nossa mente analítica sobre isso, a gente conseguiu comparar com o modelo que o cliente faz. E nos tornamos críticos a respeito desse processo. E nós conseguimos sugerir mudanças, né? Questionar por que isso é feito, mas por que tu não faz assim? Num outro lugar onde eu passei ou em tal empresa, era feito desse jeito e desse funcionava. Né? Então a gente acaba, no nosso trabalho de consultoria, sendo crítico muitas vezes e encontrando esse tipo de situação. Atividades que são feitas de forma desnecessária, porque sempre foi assim. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo bem ele é rápido, eu vou passar para vocês, tá? Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Vocês entenderam? Às vezes, nós temos paradigmas dentro da empresa e a gente acaba se deparando com eles e encontrando esse tipo de situação, onde
o nosso senso crítico e a nossa experiência com outros processos que a gente implantou, que a gente analisou, que a gente conduziu, vai levar a gente a conseguir estabelecer a melhor maneira de se fazer as coisas, de criticar e de auxiliar também o nosso cliente a executar o processo dele da melhor maneira possível. Bom, gente, dos capítulos do CBOK fala sobre análise e melhoria de processo, tá? É aqui que a gente fala em alinhar o processo à estratégia da organização. Análise e melhoria de processo significa, eu tenho um processo, ele já existe, ele roda, e agora eu tenho que olhar ele criticamente e verificar se ele está alinhado com a estratégia. Se esse processo, ele condiz com o mapa estratégico, condiz com a visão da empresa, certo? Depois eu preciso fazer com que esse processo tenha um desempenho adequado às metas. Porque não adianta eu ter um processo, esse processo é estratégico, está lá, beleza, toca a ficha porque esse processo é muito importante, mas não gera o resultado esperado. A empresa espera um resultado e esse processo não está conseguindo atingir esse resultado. Então, a análise e melhoria de processo, ela está ali para isso. Ela serve para que a gente possa analisar, criticar o processo, identificar gargalos, fazer melhorias no processo e conseguir fazer o processo atingir os resultados que são esperados pela organização. Técnicas que são usadas para fazer esse trabalho de redesenho, tá? Bom, uma boa definição de metas para o processo. Tem processo que existe lá, não atende os seus resultados, mas o processo não tem metas. Ninguém sabe o que precisa atingir. Ninguém sabe o que aquele processo precisa entregar para contribuir para o planejamento estratégico. Então, acho que uma coisa muito importante quando se cria um processo é também definir as metas que esse processo tem a cumprir. Porque só assim a gente vai conseguir identificar se eu estou perto de atingir, se eu estou atingindo ou se eu estou com sobra e com recursos disponíveis para serem alocados em outras atividades. Tá? E um bom entendimento do processo atual, né? Não adianta eu simplesmente ir lá e definir uma meta para o processo se eu não sei como é que ele funciona. Eu preciso entender como é que ele funciona. Nós estamos falando de um processo que já está desenhado, que já está em operação. Eu tenho que entender ele, entender como funciona, o que faz cada pessoa dentro do processo, o que é cada atividade que é executada, quais são os gargalos desse processo. Tem uma palavrinha muito conhecida no BPM que se chama handoff. E isso vocês vão encontrar na literatura muito sobre isso. Handoff é a passagem de bastão. Isso é um dos itens que a melhoria de processo busca eliminar ao máximo. Tá? Eu tenho uma atividade para fazer, eu venho aqui, faço a minha atividade, pego ela, entrego para o Júlio. Isso é um handoff, passei o bastão. Agora, ficou numa pilha. Quando o Júlio tiver tempo, porque ele está fazendo outras coisas, ele vai pegar aquela atividade e vai fazer a continuação dela. Depois ele vai passar aquela atividade para mim de volta. Ficou na minha pilha. Agora, a hora que eu tiver tempo, eu vou pegar aquela atividade e vou trabalhar nela. Tá, peraí. Cláudio, tu não pode fazer as duas atividades e depois passar para o Júlio? E aí depois o processo seguir adiante? Pá, eu posso. Pronto, eliminou um handoff. Vocês entenderam? Isso é chamado também de tempo de espera. O intervalo entre o término de uma atividade e o início da execução da seguinte. Isso é um custo, é um tempo, é um desperdício dentro de um processo. E a ideia de olhar esses handoffs dentro do processo é justamente para isso, para entender o que pode ser não eliminado, mas melhorado. E nesse exemplo que eu comentei para vocês. Entenderam a ideia de handoff? Melhorar processos de negócio é uma das atividades mais críticas, realmente é. Hoje, principalmente no Brasil, as empresas estão iniciando com BPM. As empresas iniciando com BPM, o que elas fazem? Todo mundo precisa de resultado. Todo mundo precisa ser ágil, ninguém tem tempo de pegar, desenhar um mapa de cadeia de valor da empresa, começar a mapear todos os processos e sair mapeando todos os processos. E quando eu terminei de mapear todos os processos, está tudo desatualizado. Não serve mais para nada, ninguém tem tempo para isso. Então, melhorar processos, sendo uma atividade crítica, ela tem que ser pontuada dentro da organização. Qual é o processo que é mais crítico para a tua organização e que mais tu sente problemas? Me dá o teu feeling, diretor, presidente. Nós temos muitos problemas com a linha de produção. Acontece muita falha, muito defeito. Eu tenho muito, como a gente estava falando antes sobre a indústria de vidros,
desperdício, né? Temos muito desperdício e eu preciso mudar aquilo, senão a gente não vai sair do buraco que estamos. Ok. Então a gente não vai olhar para cá, a gente vai lá naquele processo, vamos mapear aquele processo, vamos entender aquele processo, vamos ver o que dá para melhorar naquele processo, juntar as pessoas, conversar com elas e atuar sobre aquilo. O que a gente faz com isso? A gente entrega resultado. Como analista de processo, a gente consegue entregar resultados sendo pontuais e não ficando fazendo mapeamento de processos dentro da organização. Isso aqui é para quem já tem um nível de maturidade muito alto, já conseguiu estabelecer um padrão dentro da empresa e consegue agora trabalhar num processo de melhoria contínua mais ampla. Mas quando a empresa está começando, ela precisa de resultado rápido. Ela não vai buscar BPM por nada. Ninguém vai buscar BPM porque é moda. Não, é porque eu preciso. E se eu preciso de BPM é porque eu estou com gargalos, é porque eu estou com custos elevados, eu estou com desperdício e preciso resolver eles. Né? Então é por isso que melhoria de processo é uma das atividades mais críticas da cadeira da disciplina de BPM. Bom, então aqui é que são identificadas as oportunidades de melhoria e essas abordagens que a gente utiliza no processo de melhoria, elas sempre têm que abordar as mudanças primordiais, tá? Aquilo que pode ser executado com baixo custo e dar um retorno de alto desempenho. Ou seja, o Cláudio faz atividade, passa para o Júlio, que faz atividade, que passa para o Cláudio, e essa atividade, esse segmento de processo leva uma semana. Vamos reduzir para 3 dias. Cláudio faz as 2 atividades, depois passa para o Júlio e segue adiante. Pronto. Mudança primordial. Mudança pontual que dá é uma mudança de baixo custo e de alto desempenho. Vocês viram que ninguém automatizou nada. Não criei uma automação, não criei uma integração, não fiz nada de forma automatizada. Eu só mudei algumas sequências de atividades. Tá? As oportunidades encontradas na cadeia de valor da organização, que correspondem aos processos primários em primeiro lugar. A gente falou bastante sobre cadeia de valor, a gente entendeu o que são processos primários, e eu acho que ficou um pouco óbvio de por que as mudanças nos processos primários têm que vir em primeiro lugar. Porque é aquilo que entrega valor para o cliente. Tudo que está aqui nos elos primários é aquilo que entrega valor. Se eu tenho oportunidades de melhorias aqui, isso aqui é foco. É o principal do meu trabalho de melhoria. É aqui que eu tenho que atuar primeiro. Tá? Aqui a gente fala também que nesse momento nós utilizamos o modelo to be. O que é isso? 2 palavrinhas, aliás até 3, tá? Vocês vão encontrar muito na literatura de BPM. São os modelos ou os estágios dos modelos de processo. Quando a gente promove uma melhoria de processo, a primeira coisa que faz é analisar o processo atual, como ele roda hoje. Esse processo atual, esse desenho do processo, as caixinhas, como ele funciona hoje, ou até mesmo o POC do processo, ele se chama modelo as is. Isso a gente vai encontrar na literatura. Quando a gente fala em modelo as is, vocês estão lendo alguma coisa sobre BPM, o cara analisou o modelo as is, vocês estão analisando o modelo atual, aquilo que existe hoje, aquilo que está funcionando agora. Tá, esse é o as is, é como está. E quando a gente fala em modelo to be, significa como será. Ou seja, eu analiso o modelo como funciona hoje, atividade executada pelo Cláudio, pelo Júlio e pelo Cláudio novamente, e isso é o que é feito atualmente. E agora eu vou promover uma melhoria. Eu vou executar a atividade pelo Cláudio, com 2 tarefas para ele, depois uma para o Júlio, e vou finalizar. Esse é o to be, é aquilo que eu vou implantar. Eu vou chegar com esse desenho, esse é o meu desenho to be, sentar com as pessoas, explicar como vai funcionar a partir de então, capacitar as pessoas e promover a mudança. No momento que eu promovo a mudança, eu transformo o modelo to be em um novo modelo as is. E aqui eu acabei de fazer uma melhoria. E também uma revisão de processo. Entenderam a diferença? Vocês podem se deparar com uma outra terminologia também, tá? Chamada modelo to do. Modelo to do, ele é mais utilizado por autores que estão conceituando automação de processos. Tá? Então, quando as pessoas estão mapeando processos para
efetuarem automação, para criarem especificações de automação. Eles criam o modelo to be, identificam que a atividade realizada pelo Júlio pode ser feita de forma automática, utilizando integrações com outros sistemas, etc. Então aqui, criado o modelo to do para certas atividades. Se vocês se depararem com esse termo, modelo to do significa aquilo que deve ser feito para que o modelo to be possa entrar em operação. Tá? A gente está falando aqui em melhoria de processo e melhoria de processo. Lembram que nós comentamos alguns minutos atrás que só a melhoria ela não é suficiente. Melhorar processo continuamente, vai chegar um momento em que eu crio uma certa estagnação no meu processo. Não quer dizer que não há o que melhorar, quer dizer que não adianta mais melhorar. É isso que eu quero que vocês entendam. Determinados processos, não adianta eu querer melhorar mais, porque tudo nessa vida é passageiro. Ela tem um início, um meio e um fim. Então, o produto que a gente oferece hoje, ele pode não ser mais um produto ideal daqui a alguns anos. Transformações elas têm que ocorrer, quebras de paradigma elas têm que existir. Vejam o Qualitor, por exemplo. Nós estamos indo para a versão 8.10 do Qualitor. Nós passamos por 8 versões. Nós passamos por 8 mudanças estruturais significativas, mudanças conceituais grandes em cima do produto, e nós estamos indo para a 9ª mudança estrutural, para a 9ª revolução do mesmo produto em todos esses anos. Não dá para parar. Se a gente parar, imagine o Qualitor versão 1.0. Vocês acham que ele daria para trabalhar com ele hoje? Não daria. Na época, fantástico. Mas hoje não daria mais. Mesmo a versão 6 do Qualitor hoje já estaria muito desatualizada, né? Então, a mudança, a transformação, a reengenharia acaba se tornando muito importante em certos aspectos. Por isso que só melhorar também não basta, a gente precisa muitas vezes transformar. Isso é uma quebra de paradigma, tá, gente? Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução das empresas quando elas realizam quebras de paradigma. E é claro que aqui a gente está citando o caminho feliz, né? Às vezes uma quebra de paradigma ela pode não estar, a estratégia ela pode não estar muito bem desenhada e a quebra de paradigma pode ter um efeito negativo, mas num cenário ideal, nós trabalhamos com melhoria contínua, melhorando os nossos processos continuamente. Em determinados momentos agora a gente tem que revolucionar, a gente transforma eles. Faz uma mudança de paradigma e começa a trabalhar em outro patamar. Porque eu não chegaria aqui, nesse momento, se eu continuasse só trabalhando com melhoria contínua. Entenderam? Eu preciso renovar completamente. Por isso que é importante a gente ter isso em mente, que melhoria contínua é ideal, a gente precisa trabalhar a melhoria contínua sempre, porque senão a gente não vai conseguir resolver aquilo que está acontecendo no momento, mas temos que ter pessoas que fiquem cuidando disso, cuidando de saltos e de evoluções dentro da nossa empresa. Olha só, será que a gente precisa melhorar os processos atuais? Vocês sabem o que é isso? Alguém aqui já teve um desse? Um videocassete? Adianta botar uma 18ª cabeça no videocassete? Não adiantava mais mudar. Se a empresa não renova, ela quebra. Não adianta tu ter um videocassete Full HD, não adianta. Né? Tem que renovar mesmo, porque senão acontece exatamente isso. Um outro exemplo. Uma loja da Blockbuster fechando. Inovar, transformar, é fundamental para a sobrevivência. Imaginem o Qualitor na versão de 10 anos atrás. Não daria, não funcionaria hoje. Não seria um produto como ele é hoje. Ele teve que ser renovado, ele teve que ser transformado várias vezes. Quem não renova, quem não acompanha o mercado, vai acabar nesse tipo de situação, gente. É isso que acontece. E aí a gente está falando de inovação, tá? E quando se fala em inovação, eu trouxe um tema aqui que eu acho que
vale a pena vocês conhecerem. Se chama Design Thinking. Antes de eu mostrar para vocês esse vídeo que explica um pouco sobre o processo de criação, eu quero contextualizar um assunto que diz respeito a, principalmente, processos de inovação que estão alinhados com uma disciplina chamada Gestão do Conhecimento. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Gestão do Conhecimento é uma disciplina que ela fala em tu obter o maior número de conhecimento multidisciplinar possível dentro de uma organização, que essas pessoas elas consigam conversar entre si, que elas consigam, a partir do seu conhecimento, da sua capacidade multidisciplinar, gerar inovação. Isso significa o seguinte: nós temos vários segmentos de mercado diferentes. Nós temos a linha agrícola, nós temos a linha de produção fabril, nós temos a indústria de serviços, nós temos a indústria de artes, nós temos a indústria de marketing, e todos esses mercados resolveram certos problemas que existiam nas áreas deles. A indústria fabril, ela resolveu certos problemas que eles tiveram no passado. E aquilo se tornou uma prática comum hoje da indústria fabril. Da mesma forma como a área de arquitetura resolveu certos problemas que eles tinham no passado, e aquilo se transformou em métodos que são utilizados até hoje por esse tipo de mercado. Agora, quando tu junta competências, quando tu vai olhar um outro mercado e entender como que determinado mercado resolveu determinado problema, tu consegue pensar em aplicar aquilo também no teu segmento de mercado. Por exemplo, quando a gente olha como construção civil conseguiu inovar com a criação de pré-moldados, com a criação de partes praticamente prontas de edifícios, de casas. Alguém aqui já se hospedou no Ibis? Vocês já perceberam que o banheiro do Ibis ele é um negócio todo feito de fibra, todo junto, todo condensado? Aquilo lá, ele não é construído durante a construção do prédio. O banheiro do Ibis, ele é feito por uma empresa que faz banheiro. Essa empresa, ela constrói o banheiro todo, ela coloca as lâmpadas, ela coloca até o secador de cabelo. Deixa tudo pronto, tudo fechado, fecha a porta, fecha com a chave e entrega para a construtora. A construtora pega o banheiro e encaixa no prédio. Vejam só, isso é inovação. Eles estão pegando algo pronto, especializado, por uma empresa especializada em desenvolver um produto, e colocando aquilo na linha de produção de um edifício, reduzindo o tempo de produção, de criação e de construção de um prédio de apartamentos. Só fazendo esse modelo. Eles colocam um banheiro lá, ligam os cabos, ligam a tubulação, abrem a porta, acende a luz, secador de cabelo funcionando, capaz de vir até com shampoo no banheiro, né? E aí, quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente começa a perceber que existem soluções que foram aplicadas em outros segmentos, em outros mercados, e que, se a gente observar, é possível aplicar também no nosso segmento ou no segmento do cliente. E quando a gente leva esse tipo de experiência, a gente gera inovação. A gente consegue gerar inovação fazendo esse tipo de coisa, olhando como que outras competências resolvem seus problemas e adaptando isso para a realidade do nosso mercado, certo? Sim, e a gestão do conhecimento, ela trata isso, ela trata justamente disso. Uma coisa que é bem interessante, que é muito citado nesse tipo de disciplina, é o fato de que eu ter mais pessoas com áreas de conhecimento diferentes faz com que eu tenha visões diferentes sobre o mesmo contexto. Por exemplo, eu estou aqui agora na frente de vocês. Eu tenho uma visão que é diferente da visão que vocês têm sobre mim. Eu sei que lá tem um projetor, vocês não estão vendo ele. Eu estou vendo o que está acontecendo ali, eu estou vendo o que está acontecendo lá. Eu sei o que o Marcelo está fazendo nesse momento, mas tu não sabe. Da mesma forma que vocês estão vendo tudo o que está acontecendo atrás de mim. Vocês perceberam que nós estamos no mesmo contexto, só que sob pontos de vista diferentes. Cada um está enxergando uma parte. Quando a gente consegue ver o todo, através de troca de informações, através de busca conjunta de uma solução, a gente consegue chegar
numa informação mais viável, numa informação mais, num resultado mais potencializado, tá? Eu vou passar esse vídeo para vocês. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? O vídeo fala que a boa ideia, a inovação, ela vem da interconexão de várias outras ideias adjacentes. Quando a gente faz o link entre essas ideias, quando a gente faz o link entre essas informações, é que a gente cria o processo de inovação. É comum a gente ouvir quem está fazendo tese de doutorado ou quem quer ingressar num doutorado tem muita dificuldade em achar um tema, porque parece que tudo que já existia foi inventado. As últimas teses que vêm sendo apresentadas, e isso já há alguns anos, são interconexões de informações entre duas áreas. A solução que foi encontrada numa área ou a aplicação do método X
para a solução de um problema que existe em outra área. Tudo está acontecendo assim agora, as pessoas estão começando a fazer links de informações, links de ideias para conseguir gerar suas teses, para conseguir criar as suas inovações. Tá? E isso é o que mais tem acontecido hoje. Esse próprio método de inovação, o Design Thinking, ele é um método que entrou recentemente para a área de TI, principalmente para a área de desenvolvimento de software. O Design Thinking, hoje, uma das empresas que mais utiliza esse método é a SAP. A SAP, ela é uma empresa que, durante muito tempo, ela se viu como uma empresa de software de ERP. Imagine, os presidentes sentaram numa mesa, se olharam entre todos e pensaram: nós fazemos o melhor software de ERP do mundo. Nós fazemos. Nós ganhamos dinheiro pra caramba. Ganhamos dinheiro pra caramba. Nós somos bons. Mas a gente só faz isso, né? Pior, né? A gente só faz isso. A gente só faz software de ERP. Nós precisamos mudar. Se a gente não mudar, a gente quebra. E aí foi de cima para baixo que eles institucionalizaram o uso de Design Thinking para trazer inovação dentro da SAP. Hoje a SAP respira Design Thinking. É uma coisa que a SAP faz continuamente. E esse método Design Thinking, ele não veio da TI. Ele é um método recente. Vocês viram ali, o autor foi o Tim Lee. Ele é um método que foi adaptado das áreas de design gráfico, das áreas de publicidade, onde ele consiste no desenho conjunto de uma solução, na percepção de emoções do cliente, na percepção de o que o cliente está entendendo como sendo valioso através do uso da emoção, criação de protótipos. Ele trata muito esse método de oferecer sugestões, mesmo as mais absurdas, né? Mas eu vou te entregar 4, 5 sugestões, todas elas muito absurdas, para te olhar e me direcionar: olha, nesse sentido que eu quero seguir, então sobre isso eu vou expandir mais N outras sugestões e assim por diante. Então ele é um método bastante inovador. A área de design faz isso há décadas, mas para a área de software isso é uma coisa muito inovadora. Tu começar o processo de desenho de um produto, de uma solução, oferecendo alternativas irreais para tentar chegar no modelo ideal e adequado para o cliente. Esse processo de Design Thinking, ele segue bastante essa linha. Se vocês quiserem ver um workshop de Design Thinking acontecendo na prática, no YouTube tem um vídeo de uma aula realizada em Stanford, onde eles filmaram um processo de workshop Design Thinking com várias pessoas. Eles filmaram o processo do começo ao fim. É uma aula de 1h30, mas é fabuloso. Do começo ao fim, as pessoas apresentando, e agora vocês têm que fazer as ideias. Façam os mais absurdos, agora apresentem as ideias. Agora, sobre essa ideia, vocês vão desenhar uma ideia um pouco mais alinhada com o que o cliente de vocês quer. Agora vocês vão montar um protótipo. Então peguem caneta, peguem papel, giz de cera, montem um protótipo da solução. Agora apresentem um protótipo. É um processo bem legal, é um processo de trabalho bem interessante. Se tiverem interesse, tem um vídeo no YouTube da Universidade de Stanford que mostra um processo de workshop Design Thinking do começo ao fim. É um vídeo de 1h30, mas ele mostra todo o workshop sendo realizado. Tá? É esse que tá? Não é esse. Esse aqui é só um vídeo introdutório que fala sobre de onde surgem as boas ideias e como surgiu o Design Thinking. Bom, Cláudio, sobre essa questão que comentou, até ontem eu estava vendo um artigo que fala um pouco até ao contrário do que essa visão dessa pessoa que diz que a superconexão favorece, né, novas ideias e tal. Aí esse vídeo, e de repente era uma coisa a gente se pensar, por que agora os doutorados só estão, né, abordando temas já propostos, mas interconectando as ideias? Aí esse artigo dizia que a solidão faz com que a gente acesse outras áreas e não seguir só pelas ideias dos outros. Que você está sempre conectado no meio de outras pessoas, tu pensa mais ou menos parecido, porque tu se baseia mais ou menos como os outros pensam também. E o momento da solidão que faz tu ter esse retiro mais profundo, faz com que surjam coisas muito inovadoras, né? Criatividade, inovação. Então, também buscar esse momento de
de isolamento também é útil para desenvolver coisas bem novas, assim. Sim. Pensar fora da caixa, né? Mais no sentido de inspiração. De inspiração. Uma nova ideia. Vamos intercalar os momentos, né? Porque hoje Perfeito. a gente tá bombardeado de tanta informação que não consegue, às vezes, ver uma coisa. Lembra de uma partezinha do vídeo que mostra o carinha na banheira? Simples, Tive uma ideia, um momento de isolamento, é o momento que ele está calmo, que ele não está pensando em outras coisas e de repente surgiu a ideia, mas aí ele deu um insight. Aí o vídeo fala o seguinte: olha, tu teve a ideia, mas espera aí, talvez agora não seja o momento dessa ideia. Talvez não seja o momento de se colocar isso no mercado. Né? Vejam o Google Glass. Inovador, não existia, foi um dos primeiros earwear, né? Um dos primeiros dispositivos vestíveis que apareceu. Talvez não fosse ainda o momento dele. Eles tiveram que abandonar o projeto, infelizmente. Mas as ideias, quando elas surgem, elas realmente, como tu falou, elas surgem naquele momento em que tu tá numa sensação assim, num momento de muita concentração, de contemplação, e aí a ideia surge e tu tem que avaliar se é o momento dela agora ou se eu preciso ainda juntar outras pecinhas que faltam para... De repente buscar coisas, assim, elementos no grande público quando tu já teve essa ideia principal. Isso. Até cita Darwin, por exemplo, que ele, depois dos 22 anos, né, lá da origem das espécies, né, e ele, depois de tanto contemplar, ele rejeitava festas e tudo, ele era muito contemplativo, ele descobriu muita coisa sobre a evolução das espécies, assim, no isolamento, estudando, analisando, coisa que quando tu está no grande grupo, tu não acaba não analisando muito profundamente as coisas, tu vai com aquele comportamento de massa, né? Então, o isolamento é importante também. Então, nossa sequência, eu separei aqui um vídeo que fala sobre um exemplo de inovação. Esse é um exemplo de inovação na construção civil, tá? O vídeo ele vai mostrar a construção de um edifício sendo realizado e vocês vão achar que é mentira o que eu estou falando, mas esse contador que aparece aqui embaixo desse vídeo, ele está contando em horas a construção do edifício.
Quanto é que deu o total ali de horas? 360, né? Parece as nossas obras aqui no Brasil, né? Vocês vejam que dá para inovar, né, gente? Tem muito espaço para inovação. Se eles conseguiram fazer isso, significa que tem muita coisa que dá para ser feita. Olha o tamanho desse empreendimento que foi feito. Todo ele com peças pré-moldadas, tudo pronto. Os andares saíam quase inteiros, saía o piso inteiro para ser encaixado, saía o teto com as lâmpadas acendendo só para serem encaixadas. E o prédio todo foi construído numa velocidade absurda, né? Então, é um exemplo de inovação, eu acho muito legal. Esse vídeo também é usado nos cursos de gestão de projetos. Eu acho que vale a pena, eu coloquei ele porque eu acho que vale a pena vocês verem que tem espaço para inovar. Mesmo quando a gente acha que não dá para construir de outro jeito se não for tijolo em cima de tijolo, ainda tem espaço para se inovar. Tá? Uma outra coisa na construção que uma vez eles mostraram é usar containers, né? No Brasil é pouco utilizado, mas no exterior já usam bastante. Containers, monta a casa com 3, 4 containers, uma casa bem bonita, bem com layout hoje, quadradão. E aí tu só reveste com isolamento acústico, térmico, e coloca a fiação interna também. Toda a estrutura que tu teria que montar com tijolo, tu monta em um dia. Tu vê. Coloca os containers, daí só monta já pré-moldado as paredes. Isso facilita transporte, custo, escalabilidade, né? Dá muita escalabilidade, ecologicamente correto também. O prédio novo da Renner ali que eles estão construindo, é tudo assim, chega os caminhões enorme com as placas e só vão engatando. As escadas já vem pronta, só engatando. Né? É menos de 6 meses, um ano, um prédio maior do que o outro que eles. Tu vê que coisa. Isso é muito legal. Eu me empolgo com esse tipo de ciência, assim, eu acho muito bacana. Para mim é um negócio que me motiva muito mesmo. Bom, nós falamos sobre análise. O último tema que eu vou entrar é monitoramento de processos, tá? Então, falamos sobre análise, falamos sobre melhoria, falamos sobre mudanças de paradigma, promover transformações de processos. Nós falamos sobre as áreas de conhecimento do CBOC. A gente entendeu cadeia de valor, todo mundo aqui já sabe o que é uma cadeia de valor, como é que ela funciona, para que ela serve. Entendemos o alinhamento dos processos junto à estratégia da organização, tem um mapa estratégico que me direciona para saber se o processo é estratégico, não é, se ele está indo no caminho que eu preciso chegar. E, por último, mas não menos importante, nós temos também que monitorar para acompanhar e entender se os processos eles estão realmente sendo realizados da melhor forma possível. Se eles estão trazendo o retorno que eu espero, se eles estão fazendo aquilo que nós conversamos antes, que é entregar valor para o cliente. O que é monitoramento de processos, então? Antes de falar sobre monitoramento de processos, eu vou mostrar só um pedacinho. Prestem atenção na letra dessa música. Every path you take can never move you, babe. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. O software de BPMS faz exatamente isso. Cada passo que tu dá, cada respiração que tu dá, cada movimento que tu faz, tudo que é feito em atividades, o software está I'm watching you. Ele está vendo, ele está coletando esses dados. A função principal de um BPMS é fazer isso, coletar todas as informações possíveis de tudo que está acontecendo dentro dos processos, para que se possam fornecer dados analíticos que nos permitam interpretar o que está acontecendo dentro da empresa, como é que os processos estão acontecendo. Tá? Quando vocês pensarem em monitoramento de processos, vocês vão se lembrar do The Police e vocês nunca mais vão esquecer o que um software faz. Coletar todas as informações referentes a um processo. Por isso que no Qualito, quando a gente executa uma atividade, eu tenho que informar quanto tempo eu executei a atividade. Isso é importante.
coletar essas informações é importante porque é isso que vai dar base depois para analisar o processo. Analisar o processo não só sobre o aspecto de quanto tempo leva para executar, qual a qualidade que eu estou entregando, mas também analisar o processo sobre o aspecto de quanto custa executar esse processo na empresa. Né? Então tudo isso é importante e esses dados todos que vão sendo gerados pelo software BPMS, eles servem justamente para isso, para serem coletados para depois serem armazenados. Monitoramento é um trabalho rotineiro de acúmulo de dados. Tá? Rotineiramente o software BPMS vai fazer isso, ele vai coletar essas informações, vai coletar esses dados e se eles forem devidamente estruturados, isso significa o quê? A gente precisa ter condições de extrair essas informações e apresentar elas de uma forma estruturada, de uma forma legível, de uma forma orientada àquilo que precisa ser visto para tomada de decisão. Lembram das grids personalizadas que vocês viram antes? É fundamental o uso de grids personalizadas para a gente poder extrair informações e acompanhar como os processos estão funcionando. Isso é fundamental. Quando a gente fala em monitoramento de processos, a gente lembra também de gestão à vista. Todo mundo aqui já viu gestão à vista, sabe como funciona a gestão à vista. E ultimamente o que as empresas têm muito utilizado são monitores de LCD que ficam mostrando as informações continuamente. Essa gestão à vista, esses monitores que ficam mostrando as informações, eles são o que nós chamamos de BAM, Business Activity Monitoring. Se vocês se depararem com essa sigla em alguma literatura, ou alguém falar para vocês sobre eu preciso de uma solução de BAM, ou como eu vou criar o BAM dos meus processos estruturados no Qualitor, BAM significa monitoramento de atividades de negócio, ou seja, é o software de BPMS acumulando todas as informações e apresentando eles de uma forma dinâmica e estruturada para o público que quer observar isso. Os sistemas de BAM geralmente fazem o uso de dashboards, tá? São utilizados dashboards para isso, que mostram lá, por exemplo, informações referentes ao processo, indicadores demonstrando o que temos em determinadas situações, se eu estou atingindo ou não estou atingindo metas e resultados, e dados que me direcionem à tomada de decisão. Então são dashboards, a gente pode pensar no KeyMonitor, a gente pode pensar em soluções com parceiros como o KeyReports ou o próprio KeyMonitor como software, como nosso software do parceiro, como o nosso produto KeyMonitor, né, da família Qualitor. Esses produtos todos fazem isso, buscam informações e explodem as informações de forma estruturada. A gente tem que lembrar o seguinte, que não é qualquer informação que é relevante, não é toda informação que é necessária ser mostrada. O que a gente precisa ter são informações relevantes para a tomada de decisão, para acompanhar se eu estou atingindo, não estou atingindo resultados e se eu preciso tomar alguma ação nesse momento. É, por exemplo, uma gestão comercial acompanhando como é que está o meu cumprimento de meta, como está a minha entrega, como está a satisfação dos meus clientes, o que eu tenho de ruídos ou problemas críticos acontecendo dentro da minha carteira. Esse tipo de monitoramento é fundamental para um processo desse, porque quem olha para esse tipo de informação consegue enxergar se, opa, eu preciso dar um foco especial em determinado local nesse momento. Estou na metade do mês e não atingi 20% das metas, preciso fazer uma reunião com a equipe e redistribuir o trabalho, ou redistribuir as atividades, ou direcionar certos leads a serem cumpridos nesse mês. Então, esse tipo de monitoramento ele serve justamente para isso, para que se veja o momento em que eu estou, o resultado que eu estou atingindo nesse momento e que se possa tomar a decisão, realinhar atividades, criar um plano de ação a respeito. Tá? Monitoramento de processo, ele serve exatamente para isso. E, novamente, vocês vão ouvir muito essa palavra aqui, BAM, esse conjunto de siglas, tá? É Business Activity Monitoring. Ele é muito citado na literatura quando se fala em monitoramento de processo. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês nessa parte de introdução ao BPM é exatamente isso, tá? Logo depois a gente entra no
capítulo de modelagem de processo. Ok?